Imaginemos chegar ao fim do dia, deitar a cabeça no travesseiro e fazer aquela revisão mental clássica das últimas 16 horas. Aham. Aquele balanço antes de dormir. Isso. E, tipo, perceber que a maior falha ética cometida naquele dia não foi uma mentira ou um grito em um momento de raiva. Certo. Imagine constatar que o grande erro foi simplesmente ter ficado em silêncio e imóvel quando era possível ajudar alguém. Uau, isso é pesado. É muito pesado. A nossa análise profunda de hoje mergulha justamente em um texto que trata a omissão, tipo a ausência de ação, quase como se fosse um crime moral de alta gravidade. Exato. E o material que temos é incrivelmente denso. Sim, muito provocativo. Ele é intitulado O Homem de Bem 3 e faz parte de um bloco conceitual maior, o capítulo 17, que tem um foco muito claro, uma ordem direta e implacável. Aquele título forte, Sede Perfeitos. Esse mesmo. A missão principal desta nossa exploração hoje é dissecar o que podemos chamar de uma anatomia da verdadeira bondade humana descrita nessa fonte. Certo, vamos desvendar isso. Aham. Porque, olha, não estamos lidando com um mero manual de etiquetas, sabe? Não é uma listinha de regras de convivência para manter o verniz social em um jantar. Definitivamente não. O que o texto propõe é, na verdade, uma reestruturação absoluta das fundações de como o indivíduo opera no mundo. Ele exige que a bússola interna de cada decisão seja, sem exceções, a justiça, o amor e a caridade. A barra estabelecida para isso é altíssima. E o que é fascinante aqui é o grau de escrutínio interno que essa reestruturação exige, sabe? Como assim, exatamente? É que o texto descreve que o verdadeiro homem de bem, ele interroga a própria consciência de uma maneira que vai muito além daquela ética convencional que a gente conhece. Tipo, não é só evitar o mal. Exato. Geralmente, as métricas morais da sociedade são focadas em ações punitivas, né? A gente avalia se alguém violou a lei de justiça ou se praticou um mal evidente. E o indivíduo descrito na fonte, ele faz isso, claro, mas adiciona uma métrica que subverte completamente a moralidade passiva. Aquela questão da omissão. Isso. Ele questiona rigorosamente se, abre aspas, desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Nossa, isso é uma mudança de eixo monumental. Totalmente. A ausência de maldade deixa de ser suficiente para caracterizar uma pessoa como boa. A exigência passa a ser a presença ativa e constante do bem. Essa ideia de ser de perfeitos ganha um tom muito prático e até um pouco assustador com essa métrica, né? É como realizar um balanço financeiro corporativo todos os dias. Aham, uma auditoria diária. Feito hoje, Sim, e se alguém no círculo social tem qualquer motivo legítimo para reclamar da atitude dessa pessoa? isso destrói aquela zona de conforto, sabe? De quem pensa, eu pago meus impostos, não roubei, não agredi ninguém, então eu sou um cidadão exemplar e moralmente retocável. Exato, essa autossatisfação passiva é exatamente o alvo principal da fonte. O texto argumenta que a bondade inerte, aquela que não gera um impacto positivo, tem muito pouco valor de transformação. A estéril, né? Bem isso. A perfeição mencionada no título não é tratada como um estado mágico, estático e inatingível. Não é um pódio. É um processo constante de vigilância e lapidação. E quando o indivíduo passa a operar com esse microscópio de alta potência voltado para as próprias escolhas diárias, a forma como ele absorve os impactos externos também precisa ser completamente recalibrada. Recalibrada como? O texto constrói um paradigma muito peculiar e bem rigoroso sobre como lidar com as coisas que saem do nosso controle. Ah, entendi. E essa recalibragem deve sofrer um impacto brutal quando a teoria esbarra no sofrimento do mundo real. Porque, tipo, uma coisa é analisar as próprias atitudes de omissão num dia ensolarado e tranquilo, né? É fácil ser bom quando tudo vai bem. Exatamente. Outra coisa completamente diferente é quando a vida apresenta rasteiras, perdas severas, doenças, crises financeiras. A fonte oferece algum tipo de amortecedor conceitual para quem já está exigindo tanto de si mesmo nessa esfera moral? Então a fonte introduz um amortecedor,
mas que exige uma mudança de lente muito drástica, que é a fé irrestrita na sabedoria e na bondade de Deus. Certo. E partindo dessa premissa teológica, o homem de bem descrito no texto, ele desenvolve a convicção de que absolutamente todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. Provas ou expiações. Exato. E esses dois termos não são apenas enfeites retóricos, eles são as engrenagens centrais do mecanismo que a fonte propõe para explicar a utilidade do sofrimento. Vamos fazer uma pausa rápida para dissecar essas duas engrenagens. Porque, no linguajar cotidiano ou religioso comum, as pessoas costumam usar essas palavras de forma intercambiável, né? Sim, como sinônimos genéricos para tempos difíceis. Isso. Mas analisando a lógica interna desse texto, que é totalmente focado no aprimoramento contínuo, qual é a engenharia por trás desses conceitos? Tipo, o que separa tecnicamente uma prova de uma expiação nesse cenário? Essa é uma distinção vital para entender a lógica do material. Pelo contexto das filosofias de aprimoramento moral, uma prova funciona estritamente como um teste de resistência ou uma oportunidade de avanço. Um teste? Pense em um simulador de voo que gera uma falha severa no motor apenas para testar se o piloto consegue manter a calma e aplicar o procedimento correto. Não há punição prévia. Há um teste de capacidade. Isso mesmo. Já a expiação carrega o sentido de correção e reequilíbrio. Ah, interessante. É a vivência de uma consequência decorrente de desvios e erros passados, entende? Um mecanismo necessário para gerar o aprendizado empático. Mas as duas têm um propósito. Exato. O aspecto unificador é que nenhuma dor é tratada como um acidente, um castigo aleatório ou, sei lá, uma falha de um universo caótico. Há uma utilidade pedagógica intrínseca a isso. Certo. E a consequência mais desafiadora dessa visão é a instrução explícita de que a pessoa deve aceitar essas dores sem murmurar. Olha, eu preciso colocar um grande ponto de interrogação nesse momento, atuando um pouco como o advogado da natureza humana aqui. Vá em frente. A instrução de aceitar injustiças, perdas e dores agudas sem murmurar soa extremamente conflituosa para os ouvidos modernos. Quase beira um incentivo a uma passividade tóxica, sabe? É uma crítica comum. Porque a biologia e a psicologia humanas exigem o grito, a indignação. A queixa muitas vezes funciona como uma válvula de escape essencial para a mente não colapsar. Se um projeto de vida inteiro afunda, forçar o silêncio e reprimir a frustração não seria apenas varrer a dor para debaixo de um tapete moral, causando um dano muito maior no futuro? É uma excelente colocação, mas se ligarmos isso ao panorama geral da filosofia da fonte, o silêncio exigido não representa engolir o choro por medo ou fraqueza psicológica. A aceitação sem murmurar nasce de uma racionalidade profunda, sabe? Como assim, uma racionalidade? A crença subjacente é que focar no murmúrio demonstra, na verdade, ignorância sobre a mecânica do universo. Significa que a pessoa está priorizando o conforto temporário do desabafo em detrimento do ganho permanente daquele aprendizado. A reclamação crônica é vista pelo texto como um sintoma de rebeldia vazia contra um processo de cura que, embora seja amargo, é imprescindível. Entendi. Então, para fugir daquela metáfora gasta, da criança tomando um remédio ruim, a gente pode pensar em algo mais orgânico. Diga. É como um atleta de alto rendimento que sofre uma microlesão muscular durante um treino intenso. A dor é lancinante nos dias seguintes. Mas ele não perde tempo chutando os equipamentos, não xinga a academia, não murmura contra a própria biologia. Exato, ele entende o processo. Ele entende a fisiologia da dor. Sabe que o processo inflamatório é exatamente o que está reconstruindo as fibras daquele músculo para que ele suporte mais carga no futuro. O não murmurar seria trocar a revolta estéril pela aceitação analítica de que a dor faz parte da expansão da própria capacidade. Nossa, essa analogia reflete perfeitamente a proposta. A compreensão clara da utilidade do processo elimina aquela necessidade lógica do escândalo emocional. Faz sentido? A energia que seria desperdiçada na queixa é inteiramente redirecionada para a assimilação da experiência, seja ela uma prova de resistência ou uma expiação reparadora. Tendo mapeado como esse sistema lida com o controle rigoroso do mundo interno e das dores íntimas, surge um paradoxo fascinante. Qual?
É muito comum que pessoas submetidas a níveis altos de autopoliciamento moral acabem se isolando para evitar contaminação, né? Viram eremitas para não correr o risco de errar, né? Aham. Mas o texto joga essa pessoa diretamente no olho do furacão das interações sociais. A fonte faz uma dissecação quase cirúrgica entre a prática da caridade pura e o que podemos chamar de um cálculo utilitário. Sem dúvida. E o contraste é traçado com linhas muito afiadas. O homem de bem, descrito na fonte, encontra verdadeira alegria em espalhar benefícios, de enxugar lágrimas e consolar os aflitos. Sim, E o marcador comportamental primário dessa atitude é o imediatismo do altruísmo. O primeiro impulso dessa pessoa é pensar nos outros antes de pensar em si mesma. é automático. Sim, o bem é realizado exclusivamente pelo bem, desprovido de qualquer expectativa ou gancho transacional. E, em oposição total a esse modelo de doação incondicional, o texto introduz uma definição impecável para o outro lado da moeda moral. Que é a figura do egoísta. Isso. O texto diz, abre aspas, o egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. A matemática do egoísmo. E é fascinante notar o quanto estamos submersos nessa matemática no dia a dia sem nem perceber. Demais. A regra clássica de sobrevivência em qualquer ambiente competitivo dita exatamente o oposto do texto. Mapeie o cenário, calcule os riscos, garanta a própria estabilidade antes de olhar para a vulnerabilidade do próximo. É o padrão corporativo, né? Exato. Muitas doações e parcerias são, no fundo, só investimentos de networking ou manobras de relações públicas. A fonte desmantela brutalmente a ilusão da generosidade como ferramenta de marketing pessoal, não é? Com certeza. E isso levanta uma questão importante sobre os alicerces das estruturas sociais modernas. A fonte não oferece rotas de fuga para o interesse próprio disfarçado de bondade. Nenhuma rota. Nenhuma. O texto exige o sacrifício direto dos interesses pessoais à justiça e impõe, de maneira bem intransigente, o dever de defender o fraco contra o forte. E isso sem aguardar absolutamente nenhum pagamento ou reconhecimento em troca. A própria execução do ato justo precisa ser a sua única recompensa. Exatamente. E a fonte leva essa ausência de cálculo a um extremo sem fronteiras geográficas ou ideológicas. Afirma de forma categórica que essa benevolência precisa ser irradiada para todos, sem distinção de raças nem de crenças, Isso. enxergando uma irmandade intrínseca em todos os seres humanos. Um dos pontos que me obrigou a reler o trecho mais de uma vez foi a diretriz sobre tolerância. O texto diz que o indivíduo deve respeitar as convicções sinceras dos outros e se abster de lançar anátema a quem pensa diferente. O uso da palavra anátema confere um peso imenso a essa passagem. Sem dúvida. Porque na sua raiz etimológica e histórica, anátema significa maldição, excomunhão, sabe? A expulsão sumária e total de um indivíduo da comunidade. É um apagamento. Eminentemente a prática de desumanizar o oponente ideológico. Por mais profunda e inconciliável que seja a discordância, a divergência não autoriza o apagamento da dignidade alheia. Não permite a exclusão daquela pessoa do círculo universal de convivência e respeito. Exatamente. Olha, a teoria é inegavelmente bela, mas o chão de fábrica das relações humanas testa essa tolerância com uma ferocidade impressionante. Ah, com certeza. Porque, convenhamos, respeitar crenças diferentes e não lançar anátema contra quem vive lá do outro lado do mundo requer pouco esforço. É verdade. O verdadeiro abalo sísmico nesse modelo acontece quando a crença diferente se converte em um ataque pessoal real contra nós. Quando ocorre uma injustiça direta e inegável. A fonte não me parece abrir brechas para rancores, mesmo aqueles que socialmente consideraríamos perfeitamente justificados. Como fica a gestão de crises práticas? O texto não faz concessões em nome do pragmatismo social. O guia de conduta sob qualquer nível de pressão ou injustiça permanece atrelado à caridade e à rejeição integral de todo e qualquer desejo de vingança ou retaliação. Nem um pouquinho de retaliação? Nada. A fonte é explícita ao dizer que o perdão precisa seguir os modelos mais elevados conhecidos pela humanidade, citando de maneira direta a figura de Jesus e do Cristo como o arquétipo definitivo. O padrão mais alto possível. Isso. A instrução é que o homem de bem perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra.
E a base lógica fornecida para tamanho desprendimento é o princípio da reciprocidade universal. Aquela ideia de que recebemos o que damos? Exatamente. É a convicção de que ele próprio só será perdoado por suas inúmeras falhas à medida que souber perdoar as falhas alheias. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, Uhum. porque o rigor analítico do texto não se contenta em aplicar o conceito de perdão apenas aos grandes eventos de traição ou aqueles danos catastróficos que chamam a atenção. Aham, ele vai no detalhe. Ele desce para o nível microscópico, né? Para a gestão das engrenagens mais sutis das interações de rotina. A fonte estabelece que falta ao dever fundamental de amar aquele que prejudica alguém com palavras malévolas ou que fere a suscetibilidade alheia por meio do orgulho do desprezo. Exato. E tem uma linha específica que me chamou muito a atenção. Ela afirma que não recuar diante da ideia de causar uma contrariedade, ainda que ligeira, quando se pode evitá-la, é falhar gravemente. Uma contrariedade ligeira. Imagina, isso varre para dentro da contabilidade ética todo aquele arsenal diário que normatizamos. O comentário sarcástico, disfarçado de observação perspicaz, a interrupção proposital em uma reunião, ou até mesmo aquele silêncio altivo para demonstrar insatisfação. É impressionante. A minúcia dessa exigência demonstra o grau de vigília constante e o controle de impulsos que o sistema propõe. O indivíduo descrito não se outorga o direito de ser um agente gerador de desconforto desnecessário, por menor que seja a escala. É um nível de autocontrole absurdo. Sim, e para neutralizar uma armadilha muito comum, que é a de se sentir moralmente superior após evitar causar um dano, o texto insere uma salvaguarda cognitiva. Qual salvaguarda? A lembrança inapelável da própria falibilidade. Ao invocar deliberadamente a máxima, abre aspas, atire-lhe a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado, a fonte instala um mecanismo de frenagem automática contra qualquer ímpeto de severidade e julgamento precipitado do outro. É um bloqueio genial e muito efetivo contra o moralismo de vitrine. Esse raciocínio drena completamente a energia que seria gasta inspecionando e criticando os hábitos do vizinho. Exato. A instrução é recolher essa energia dispersa e focar 100% na investigação e no combate ininterrupto às próprias imperfeições. A fonte descreve o que eu só posso chamar de uma meta exaustiva de produtividade do caráter. Uma boa definição. A ambição estabelecida é que, ao se recolher à noite, o indivíduo possa avaliar seu dia e afirmar que traz em si algo melhor do que na véspera. É como a aplicação da lógica implacável dos juros compostos, mas voltada exclusivamente para o amadurecimento ético. E esse esforço contínuo de autossuperação, ele atua como um campo de treinamento essencial, sabe? Ele prepara a pessoa para o ambiente mais arriscado e corruptor de todos, que surpreendentemente não é o cenário de sofrimento. Não. E qual é? É o cenário de abundância. A resiliência que é forjada nos momentos de prova e a humildade moldada nas microinterações são submetidas ao teste de fogo máximo, quando a fonte passa a abordar a administração de vantagens temporais. Ah, o poder, o dinheiro. Exato, o exercício do poder direto, do talento intelectual proeminente e do acúmulo de riqueza material. Esse é um desdobramento super crítico, porque as estatísticas informais da humanidade mostram que o poder possui uma tendência quase natural de anestesiar a empatia. Com certeza. A narrativa pessoal muda de tom muito rapidamente quando alguém sai de uma posição de dependência e passa a deter o controle dos recursos, ou a capacidade de ditar as regras do jogo. O texto não propõe uma utopia onde a riqueza e o talento são extirpados da sociedade, mas ele altera violentamente as cláusulas da licença de uso desses atributos, né? Perfeito. A visão do texto sobre qualquer tipo de vantagem material, social ou intelectual é estritamente utilitária e totalmente focada na prestação de contas à coletividade. Não é para massagear o ego. De jeito nenhum. A riqueza nunca é apresentada como um mérito absoluto do qual o detentor deva se envaidecer ou usar como ferramenta de intimidação. Pelo contrário. Como o texto a categoriza? Ela é categorizada juridicamente no universo do texto como um depósito que terá de prestar contas. Um depósito. Isso. O reconhecimento de que o património ou o brilho intelectual são depósitos transitórios destrói completamente o conceito moderno de propriedade privada como um direito de usufruto irrestrito e egoísta.
O material decreta que direcionar os bens concedidos exclusivamente para a satisfação das próprias paixões e luxos é o uso mais prejudicial que se pode fazer deles. Então, o talento intelectual ou o capital não funcionam como troféus dourados na prateleira. São ferramentas alugadas com data de validade. Perfeita a imagem. E quem opera a máquina do capital ou da inteligência é forçado pela própria consciência a perguntar constantemente como o manuseio disso resulta em algo proveitoso aos outros. Exato. Proveitoso aos outros. É a exigência contínua de um retorno social positivo sobre o investimento moral. E essa dinâmica escorre diretamente para o modelo corporativo ou para qualquer estrutura de hierarquia delineada nas páginas. Ele fala de comando. Sim, se a organização social colocou outras pessoas sob o comando direto desse homem de bem, a diretriz inegociável é que ele as trate com bondade e paciência. Tudo isso sustentado pela justificativa inabalável de que, nas raízes fundamentais da existência e perante Deus, todos são rigorosamente iguais. Iguais perante Deus. E a função primordial da liderança, segundo essa estrutura, existe com o propósito exclusivo de levantar o moral do grupo ou da equipe, servindo de suporte. Jamais como uma bota pisando no pescoço. Jamais atuando como um instrumento projetado para esmagar o subordinado sob o peso do orgulho. Quem detém qualquer nível de autoridade assume automaticamente a obrigação ética de suavizar a posição subalterna, evitando tudo que a torne mais penosa do que a própria natureza do trabalho já exige. Isso é muito revolucionário para o ambiente de trabalho. É, sim. Contudo, para manter a estabilidade de toda essa engrenagem filosófica e social, o texto tem o cuidado de não infantilizar o subordinado. Ele estipula deveres muito precisos para quem se encontra sob comando também. Ah, sim, exato. O modelo foge da simplificação de romantizar a figura de quem não tem poder, né? Não é só porque a pessoa está em uma base hierárquica que ela é perfeita. Não há salvo-conduto para negligência só porque o cargo é inferior. Justamente. A sua função transitória, devendo cumpri-los, como diz o texto, conscienciosamente. Conscienciosamente. A ausência de poder executivo não fornece uma isenção da obrigação ética de manter a ordem e a responsabilidade mútua operando. E o arcabouço final, que me parece sustentar todo esse intrincado sistema social e ético, é a defesa irrestrita e a consagração do que o texto entende por direitos naturais. Sim, a regra de ouro imposta ao homem de bem, que na verdade resume todas as outras, é que ele respeite milimetricamente todos os direitos que as leis da natureza concedem aos seus semelhantes. Com o mesmo rigor e intensidade com que ele exige os seus. Exatamente. A mesma vigilância com que ele exige que os seus próprios direitos inalienáveis sejam respeitados. O limite de ação de uma pessoa é continuamente delimitado pelo raio de empatia projetado sobre o outro. Então, o que tudo isso significa? Nós atravessamos as camadas profundas deste recorte intitulado O Homem de Bem 3 e extraímos as exigências do capítulo 17, focado no alerta Sede Perfeitos. Foi uma jornada e tanto. E a fonte é suficientemente lúcida para encerrar com um aviso de proporções humildes, né? Ela admite que as características que acabamos de dissecar não esgotam a lista monumental do que constitui a perfeição moral absoluta. Claro que não, é inesgotável. Mas fica bem claro que essas exigências representam um norte magnético verdadeiro. Quem dedica energia nesse percurso diário está assentando uma fundação psíquica e comportamental onde o cálculo frio de ganhos e perdas é progressivamente substituído por uma empatia irrestrita. Isso mesmo. Onde a ofensa recebe como contra-ataque apenas a indulgência. E onde a acumulação de poder ou talento serve estreitamente como alavanca de serviço ao próximo. Sabe, a utilidade prática de tentar internalizar esse paradigma em um contexto contemporâneo tão ruidoso, tão voltado ao atrito, é de um valor inestimável. Com certeza. Diante de uma cultura midiática e social que frequentemente recompensa o cinismo, o escárnio e a polarização tribal, a simples proposta de virar a lupa de investigação severa para os próprios defeitos, em vez de assumir o posto de tribunal ininterrupto da falha alheia, é revolucionária. É um alívio, na verdade. Sim,
A superioridade verdadeira, sustentada por este modelo, não reside na capacidade de silenciar e destruir intelectualmente um oponente, mas sim na capacidade de tolerar, conviver e beneficiar de forma indiscriminada. Isso nos puxa de volta, de forma bem visceral, ao nosso ponto de partida e à provocação que precisamos deixar ecoando para quem nos escuta hoje. Vamos a ela. Retomando aquela primeira métrica sobre a qual conversamos, a investigação silenciosa sobre desprezar voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se a omissão deliberada, a inércia, o ato de virar o rosto, fechar a janela ou ignorar um apelo, se isso tudo passa a ser contabilizado pela própria mente com a mesma carga de culpa e responsabilidade de um ato destrutivo direto. É uma cobrança pesada. O que faremos no instante imediato em que o despertador tocar amanhã de manhã? Essa é a grande questão. Como essa alteração de métrica remodela as pequenas concessões no café da manhã com a família, as palavras que serão escolhidas na primeira reunião tensa do escritório ou mesmo a decisão de ignorar aquele e-mail crítico na caixa de entrada? Muda tudo. Se o silêncio diante da possibilidade de estender a mão for encarado de frente não mais como uma zona neutra de segurança, mas como uma falha ética que corrói o caráter, a forma como existimos no espaço e a intensidade com que nos movemos pelo mundo precisam mudar de forma inegociável. Com certeza. Deixamos essa reflexão desafiadora na mesa de quem nos acompanha. Foi um privilégio enorme dissecar a anatomia moral destas páginas. Continuem avaliando cada ação e principalmente cada omissão. E até a próxima exploração.